Ricardo, vamos falar de reforma tributária? Vamos sim, foi apresentado ontem, né, o relatório preliminar, né, o texto preliminar, depois de uma reunião, inclusive, com os governadores. E esse texto, eles deixam claro que é preliminar, porque a partir de agora ele vai ficar 10 dias, mais ou menos, né, um pouco mais de 10 dias na chuva, porque que é a maneira que eles falam, né, que é sujeito a críticas, né? Para que aí ele possa ser ajustado até a votação que Arthur Lira espera que seja votado no início de julho. Mas esse texto prevê a extinção aí de impostos federais e estaduais, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, com a criação de 2 novos impostos. Na verdade são 3, porque é um IBS que tem uma parcela nacional e uma parcela subnacional, né, para estados e municípios, e um imposto seletivo para aqueles produtos que fazem mal à saúde, né, cigarro, bebidas, né, que faz com que o imposto desses produtos seja maior do que o imposto dos outros produtos, né? Isso já acontece hoje utilizando alíquotas diferenciadas, né? E aí o que vai haver é uma alíquota única, independentemente de qual é o produto. Todos os produtos vão pagar, com exceção de produtos que têm uma alíquota diferenciada de 50%, que aí medicamentos, serviço de saúde, serviço de educação, serviços agropecuários, né, transporte público, coletivo, atividades artísticas, culturais, né, que pagam só 50%. E algumas pouquíssimas exceções que não pagariam nada, que é para alguns tipos de medicamento específico, para o ProUni, para produtores rurais que tenham um faturamento anual de até 2 milhões, esses não pagariam esse imposto que ia ser criado. E essa reforma também cria um cashback, a possibilidade de as pessoas mais pobres receberem de volta o que pagam de impostos, né? Que é uma maneira de equilibrar um pouco a balança para que o mais pobre não pague a mesma quantidade de imposto que o mais rico. Essa é a ideia geral. Tem alguns regimes diferenciados de tributação, mas a ideia é que seja tributado no destino, né? Onde esse produto é de fato consumido. Esse é e a criação de um fundo regional para de desenvolvimento regional, poder equilibrar um pouco também as coisas nas regiões, já que vão acabar com a guerra fiscal, já que vai ter uma alíquota única, né? Essa é a linha geral do que foi apresentado até agora pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Mas não é muito simples, né, Ricardo? Porque até as transições que estão previstas nesse novo modelo, com uma alíquota de 1% compensável em 2026, aí entra a contribuição em 2027, de 2029 a 2032 tem a entrada do IBS, que é uma outra parte também. Então, assim, nada será de uma modificação muito brusca, e acho que até faz algum sentido para que haja uma adaptação por parte dos estados, para quem vai se preocupar com compensação por perdas, para quem vai adaptar a sua base de dados e outras burocracias que existem para que essa mudança seja feita, né? Eu acho que até mais do que isso, sabe, Guilherme, é um pouco também da preocupação. Os estados temem o resultado da reforma, eles não sabem exatamente o que vai dar, né? O governo diz que vai ser bom para todo mundo, mas na dúvida, né? 8 anos é justamente o prazo de 2 mandatos para quem tiver entrado agora, né, no governo. Ou seja, o problema, se tiver um problema, vai pro outro lá na frente. Então, essa regra de transição, ela vai em 8 anos, partindo de 2026, de 2026 até 2033, com essas etapas que você falou. Começa entra uma alíquota de 1% desse imposto e subtrai isso no PIS e COFINS. Depois, para 2027, aí sim entra a CBS, que é uma parcela desse imposto novo. E aí acaba PIS e COFINS. A parte federal vai ser mais rápida, justamente por isso, porque o governo federal está aceitando já a reforma, né? Ele defende a reforma mais plenamente e os estados ainda têm algumas dificuldades. Então, esse intervalo de 8 anos é para isso, é para diminuir essa resistência de alguns estados. E depois tem uma transição que é invisível, eles chamam de transição invisível, porque o contribuinte não vai sentir, o contribuinte vai pagar como já na regra nova, mas vai haver uma transição de 50 anos na distribuição desses recursos e tal, junto aos estados, que é uma maneira de viabilizar essa reforma. Agora, obviamente, isso facilita um pouco a aprovação, né? Mas assim, tem muita coisinha que precisa ser discutida. Esse fundo regional mesmo, ele começa com valor até chegar a 40 bilhões, mas tem um outro fundo que vai funcionar durante esse período de transição para poder fazer com que não haja perda para ninguém, justamente para que a reforma possa passar.
Num país em que a Lei Candir já virou chaveirinho de político há tantos anos e muita gente já inclusive desistiu de fazer qualquer menção a ela, tem que esperar para ver, tem que esperar na prática mesmo. De fato, não tem muito. Há expectativas positivas, evidentemente, por parte de alguns setores, mas tem que esperar, porque o que pode se mudar ao longo de muito tempo é bem significativo. E tem muita coisa, inclusive, para ser regulamentada por lei complementar posterior, né? O caso do cashback. Então, tem muita margem de abertura. A própria alíquota ninguém sabe qual que é ainda, né? Porque a alíquota vai ser definida depois justamente para manter, porque isso é importante dizer, as pessoas não vão deixar de pagar, não vão pagar menos impostos por causa disso. Apenas vai ter uma cobrança mais razoável, mais distribuída. Então, assim, a carga total vai ser a mesma, mas eles prometem que vai ser mais justo, né? Que setores que hoje não pagam vão passar a pagar. E é curioso que essa reforma, ela traz uma regra de que em 180 dias o governo tem que mandar a reforma do imposto de renda. E aí sim é bem importante, bem interessante, porque essa promete transformar o nosso sistema em algo mais progressivo, com as correções da tabela e tal, fazendo realmente com que as pessoas mais ricas paguem mais do que as mais pobres. Essa parte é fundamental e ela teria que ser enviada 6 meses depois da aprovação dessa reforma, o que o governo já concorda, já disse que vai fazer. E uma última coisa sobre essa parte da reforma, embora ela não trate de patrimônio, ela trate de imposto sobre consumo, ela também inclui aquela coisa que já falamos aqui sobre o IPVA, de que ele passará a ser cobrado sobre aeronaves e embarcações, e uma mudança também no imposto de transmissão causa-mortes, né? Imposto de transmissão causa-mortes, que os mais ricos, os imóveis maiores, os bens maiores, pagarão mais que os imóveis menores.